O medo mata. Lembra-se de que mencionei o choque de meus alunos no Caribe, quando apliquei aquele teste e eles não conseguiram sequer terminá-lo? O efeito provavelmente teria sido o mesmo se eu os tivesse colocado na presença de um leão faminto. E se tivessem ficado paralisados de medo, no teste final também não teriam sido aprovados. A verdade é que, quanto mais tensos ou com medo ficamos, menos inteligência demonstramos. Todo professor sabe que alguns alunos não têm bom perfil para testes. Basta estar na frente de uma folha de exame e suas mãos começam a tremer. Acabam indo mal simplesmente porque, em estado de pânico, não conseguem acessar as informações que seu cérebro acumulou cuidadosamente durante o semestre inteiro. O sistema HPA é um mecanismo brilhante para momentos de estresse, porém, não foi desenvolvido para ser constantemente ativado. No mundo de hoje, a maioria das situações de estresse que vivenciamos não tem um perfil físico e concreto ao qual podemos simplesmente reagir e continuar a viver normalmente. Somos constantemente perturbados por uma série de problemas não resolvidos em nossa rotina, em nosso trabalho e em nossa comunidade global. Não são situações que ameaçam diretamente nossa sobrevivência, mas que ativam o eixo HPA e resultam em níveis crônicos e elevados de hormônio do estresse. Para ilustrar os efeitos adversos de quantidades maiores e constantes de adrenalina no organismo, vamos usar o exemplo de uma corrida. Um time de maratonistas saudável e bem treinado se coloca na linha de largada. Quando ouve o comando "atenção", todos se agacham e ficam apoiados nas pontas, nas mãos e com os pés nos apoios. Ao segundo comando "preparar", seus organismos liberam hormônios de adrenalina que facilitam a reação de fuga e preparam os músculos para a árdua tarefa que os espera. Enquanto estão em posição de preparo, esperando o comando "já", seus corpos antecipam o esforço. Em uma corrida normal, a tensão dura somente alguns segundos antes da largada. Mas imaginemos uma situação em que, por algum motivo, ninguém grita "já". E os atletas têm de ficar esperando. Seus corpos estão preparados, seu sangue está cheio de adrenalina e a ansiedade de ouvir o comando começa a desgastá-lo. E mesmo que estejam psicologicamente preparados para a espera, em alguns segundos eles podem entrar em colapso devido à tensão. Hoje vivemos em um mundo no qual preparar é o comando principal. Um número cada vez maior de estudos e pesquisas mostra que nosso estado constante de tensão e vigília acaba afetando severamente nossa saúde. As situações estressantes a que estamos expostos em nosso dia a dia ativam constantemente o eixo HPA, preparando nosso corpo para a ação. Mas como não estamos em uma competição esportiva, o estresse de toda a pressão, medo e preocupação não é liberado. A maioria das doenças humanas está relacionada ao estresse crônico. Em um estudo interessante publicado em 2003 na Science, pesquisadores questionavam por que pacientes que utilizavam medicamentos antidepressivos, tipo Prozac e Zoloft, não apresentam melhora imediata. É necessário um período de ao menos 2 semanas para que comece a sentir efeitos. O estudo revelou que pessoas com depressão apresentam uma surpreendente falta de divisão de células na região do cérebro chamado hipocampo, uma parte do sistema nervoso relacionada à memória. As células no hipocampo se renovaram e se dividiram à medida que os pacientes começaram a sentir mudanças de humor causadas pelos medicamentos. Esse e outros estudos colocam em jogo a teoria de que a depressão é meramente resultado de um desequilíbrio químico, que afeta a produção de elementos químicos monoamínicos de sinalização, mais especificamente a serotonina. Se fosse algo tão simples, as drogas,
restaurariam o equilíbrio químico imediatamente após sua ingestão. Cada vez mais, pesquisadores associam a inibição do crescimento neural pelos hormônios de estresse à depressão. Em pacientes com dependência crônica, hipocampo e córtex pré-frontal, o cérebro do raciocínio encontra-se fisicamente retraído. É uma revisão desse estudo Há uma nova revisão desse estudo publicado na Science informa. Uma hipótese hoje considerada mais provável é a de que o estresse, e não a monoamina, seja a causa de sobrecarga no cérebro que leva à depressão. A personagem mais proeminente desta teoria é o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal. O efeito do eixo HPA sobre a comunidade celular reflete o efeito do estresse sobre a população humana. Imagine a humanidade na época da Guerra Fria, em que a possibilidade de um ataque nuclear dos russos rondava o tempo todo a mente dos norte-americanos. Assim como as células em um organismo multicelular, os membros da associação na época da Guerra Fria desempenhavam funções que contribuíam para o crescimento comum e interagiam relativamente bem. As fábricas produziam, as construtoras criavam novos prédios e casas, os supermercados vendiam alimentos e as crianças frequentavam a escola. A comunidade era saudável porque seus membros trabalhavam para um objetivo comum. Mas, de repente, uma sirene informando um ataque aéreo ecoa pela cidade. Todos param de trabalhar e saem correndo, procurando a segurança de um abrigo antiaéreo. A harmonia da cidade é alterada enquanto os cidadãos, agindo em defesa própria, vão em busca de proteção. Depois de 5 minutos, soa o alerta de que o perigo passou. Todos voltam ao trabalho e continuam sua vida em comunidade. Porém, o que aconteceria se todos corressem para o abrigo e a sirene de que o perigo passou não soasse? Todos permaneceriam nos abrigos indefinidamente. Quanto tempo resistiriam? O senso de comunidade ruiria diante da falta de água e alimentos. Todos morreriam. Até mesmo os mais fortes, porque o estresse crônico debilita. A comunidade sobrevive a períodos mais curtos de estresse, como algumas horas em abrigo antiaéreo. Mas períodos muito prolongados inibem o crescimento das células e destroem o organismo. Outro exemplo da influência do estresse sobre a população é a tragédia de 11 de setembro nos Estados Unidos. Até o momento do ataque, o país vivia um estado de crescimento. Mas no instante em que terroristas agiram e as notícias se espalharam, todos se sentiram ameaçados. O impacto das declarações do governo, afirmando que poderia haver novos ataques, dispararam sinais endócrinos em todos os cidadãos, levando a comunidade de um estado de crescimento a um estado de proteção. Após alguns dias de medo constante, a vitalidade econômica do país foi afetada, o que o presidente teve de intervir. Para estimular novamente o crescimento, ele declarou: os Estados Unidos estão abertos a negociações. Mas levou algum tempo até os ânimos se acalmarem e a economia voltar ao normal. No entanto, até hoje os resquícios do terrorismo ameaçam a vitalidade no país. Como uma nação, deveríamos observar até que ponto o medo de futuros ataques terroristas ainda prejudica nossa qualidade de vida. De certa maneira, os terroristas conseguiram o que queriam, pois nos colocaram em um estado crônico de proteção. Sugiro a você que analise seus medos e a maneira como o comportamento de proteção afeta a sua vida. Quais medos impedem o seu crescimento? De onde eles vêm? São realmente necessários? São reais? Contribuem de alguma maneira para a sua vida? Vamos abordar com mais detalhes esses medos e de onde eles vêm no capítulo seguinte, sobre paternidade consciente. Se aprendermos a controlar nossos medos, podemos recuperar o controle de nossas vidas. O presidente Franklin Roosevelt conhecia a natureza destrutiva do medo e escolheu cuidadosamente suas palavras ao fazer à nação uma declaração sobre a Grande Depressão e a Guerra Mundial. Ele diz:
Não temos o que temer a não ser o próprio medo. Portanto, deixar de ter medo é o primeiro passo para se viver de maneira mais completa e feliz.